O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo com a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esta celebração do 15º domingo do tempo comum nos propõe mais uma vez a parábola do bom samaritano. É uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura e nós a conhecemos muito bem. Todavia, exatamente porque a conhecemos, quando ouvimos esta passagem do Evangelho, às vezes nós pensamos que não temos mais o que meditar, porque já meditamos muitas vezes, já conhecemos o que ela quer nos dizer. Mas é bom que nós paremos novamente refletindo sobre esta passagem e procuremos ver o que Jesus quer nos ensinar hoje com esta parábola. Quem é o bom samaritano? Quem é o meu próximo? Ou de quem eu posso fazer-me próximo para ajudar? Nós vejamos primeiramente o que nos diz a primeira leitura, que vai nos ajudar a entendermos melhor
a parábola do Evangelho. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, começa o autor sagrado dizendo que Moisés falou assim ao povo: ouve a voz do Senhor teu Deus. Ouve a voz do Senhor teu Deus e procura observar os seus ensinamentos. A primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: nós estamos atentos à voz de nosso Deus e Senhor e aos seus ensinamentos? E a voz de nosso Deus e Senhor e seus ensinamentos querem que nós voltemos a Ele de todo o coração, que nós nos convertamos e voltemos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, isto é, com todo o nosso espírito, com toda a nossa vontade, com toda a nossa disposição interior. E depois o autor sagrado ainda nos diz: esta palavra, que é a voz de nosso Deus e Senhor, ela não está longe de nós. Tem gente que acha que essa palavra de Deus está lá nos céus, ou está lá do outro lado do mar. Não, esta palavra, ela está bem perto de nós, em nossos corações, em nossa boca. A palavra de Deus está dentro de nós. É preciso que nós a escutemos e deixemos-nos guiar pela palavra de Deus. E diz o salmo de resposta a esta primeira leitura, o Salmo 68, se nós nos deixarmos guiar pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai fazer com que o nosso coração possa se renovar, nosso coração possa revigorar, tomar uma nova vida, um novo sentido. E se nós procurarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, além de renovarmos o nosso coração, revigorarmos o nosso coração, Ele vai nos alegrar. Isto é, buscar viver os ensinamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, vai fazer com que o nosso coração tenha uma vida nova e que ele se encha de alegria e de paz. Jesus, então, ensina no Evangelho, depois que ele é questionado sobre o que se deve fazer para chegar à vida eterna. Diante desta pergunta, que um mestre da lei que conhecia bem os ensinamentos, conhecia bem a palavra do Antigo Testamento, conhecia bem todos os ensinamentos da Antiga Aliança, Jesus lhe responde: o que está escrito na lei? E aquele mestre da lei deu provas de que conhecia. Ele respondeu mais ou menos como está ensinando a primeira leitura de hoje. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu acertadamente, mas Jesus lhe disse: você respondeu bem, faze isso e viverás. Mas ele não ficou contente, querendo justificar, ele ainda perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus aí não respondeu, porque Jesus percebeu que ele queria era fazer polêmica, ele queria era discutir. E Jesus então
contou a parábola do bom samaritano. E ali Jesus fez com que ele parasse para refletir. Primeiro, porque Jesus conta que vai ao longo do caminho e tem uma pessoa lá caída, machucada. Passam primeiro um sacerdote, passa também um levita, e o que acontece? Só olha e vai adiante, como muitas vezes nós também fazemos quando alguém está caído ao longo do nosso caminho. Mas depois Jesus continua, passa um samaritano. E é bom que saibamos, os samaritanos eram tidos como inimigos dos judeus. Os judeus não conviviam bem com os samaritanos. Consideravam os samaritanos gente impura, gente pecadora. E é exatamente esse samaritano que vai olhar com um olhar cheio de compaixão para aquele que está caído, vai socorrê-lo, vai levá-lo, além de curá-lo ali, da maneira que podia, com os meios que tinha, vai levá-lo para uma pensão e vai ter todo o cuidado, todo o carinho com ele. E olha, que quem estava caído era um judeu. E Jesus depois pergunta para ele: quem foi o próximo daquele que estava caído? Jesus pergunta para o mestre da lei. E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Vejam que ensinamento tem esta parábola. Jesus quer nos dizer que o bem, o cuidado com as pessoas que precisam de nossas ajudas, de nossa atenção, ele deve ser feito independente da raça, independente de qual nação é a pessoa, independente da pessoa ser amiga da família ou não. Mesmo que seja um inimigo, se estiver caído, precisando de nossa ajuda, nós devemos ajudar. Este é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é que nós às vezes ficamos pensando só naquele que está caído. E esquecemos que nós também podemos um dia cair, estar à margem, no fundo do poço, na beira da estrada, precisando de um olhar cheio de cuidado e atenção como o do bom samaritano. E certamente, se nós estivermos na situação que estava aquele caído lá pela estrada, nós vamos ficar rezando na esperança de que passe alguém e tenha compaixão de nós e cuide de nós, nos socorra. O outro grande ensinamento desta parábola é que muitas pessoas, e é bem verdade, dizem assim: o bom samaritano por excelência é Jesus. De fato, Jesus, ele conta esta parábola, mas ele é o bom samaritano. Ele vem para salvar a humanidade quando a humanidade está caída, no fundo do poço, no pecado. E ele salva a todos nós. Ele, portanto, é o bom samaritano. Mas Jesus também pode ser visto naquele que está caído. Porque quem está caído, quem está machucado, ferido, pode representar também Jesus
quando, carregando a pesada cruz, no momento da paixão, ele caía com o peso da cruz, com o peso dos nossos pecados. Então, quando nós socorremos alguém que está caído, ferido, machucado, no fundo do poço, quando nós ajudamos, é ao próprio Jesus que nós ajudamos. Aliás, Jesus disse isso também no Evangelho: tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim. Então, quando nós visitamos um doente, diz Jesus: é a mim que visitaste. E esta parábola ainda nos ensina e nos questiona. Eu já tive alguém na minha vida, alguém que passou pela minha vida num momento difícil, num momento que eu estava caído, e esta pessoa me socorreu, me deu a mão, me amparou, me curou as feridas, me ajudou a levantar e cuidou de mim. E eu sou agradecido a quem um dia me levantou, me curou, foi bom samaritano para comigo. E eu já fui bom samaritano para alguém? Já tive coragem de parar diante de alguém que estava caído, machucado, ferido, e não só julgá-lo, e não só passar adiante, como o sacerdote e o levita, mas eu tive coragem de cuidar. Eu já fui bom samaritano para alguém? E a última das perguntas que eu faço hoje, mas a parábola nos ensina muito mais. Basta que nós meditemos essa palavra que está tão próxima de nós, em nossos corações e em nossa boca. O último questionamento desta parábola: quem é o meu próximo? De quem eu preciso me aproximar hoje para estender a mão, para olhar com um olhar cheio de compaixão e para ajudar? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem aos que têm menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.